Estamos de volta com Ricardo Mota Entrevista, esta semana tendo como convidado o advogado Adriano Soares, especialista em direito eleitoral e que recentemente, inclusive, passou a denominar uma medalha na Academia Catarinense de Direito Eleitoral. Uma honraria, sem dúvida nenhuma, bastante interessante. Mas eu deixava a indagação, doutor Adriano, sobre a questão da mudança da interpretação da lei a cada legislação, dependendo da formação do Tribunal Superior Eleitoral. Como é que essa loucura, se assim me permite, é drama possível? Olha, Ricardo, desde 98 eu chamo isso de manicômio judicial eleitoral. Então é loucura mesmo? É loucura mesmo. Isso gera uma insegurança muito grande. E veja, antigamente, antes da lei de 97, dizia-se assim, o direito eleitoral tem insegurança muito grande porque a cada eleição existe uma lei nova, do zero. A partir de 97 passou-se a ter a lei da eleição. Nós hoje temos uma lei que ela tem uma certa uniformidade. Mudou questões muito pontuais, mas na essência... Pontuais? Por exemplo, a questão da verticalização, que era uma coisa mas fundamental. Mas aí que está, não 2006. Foi por lei. Mas não foi por lei, é onde eu quero chegar. Na interpretação. A verdade, qual é o grande problema? É que o Tribunal Superior Eleitoral, ele começou a ter um papel protagonista de legislador. E isso eu acho que é uma das grandes distorções do sistema. O TSE ele legisla por 3 mecanismos complicados. O primeiro dele é através de resoluções, que se deveria apenas regulamentar ou tirar matérias duvidosas, ele regulamenta tudo, algumas vezes contra a própria lei e algumas vezes inovando sem poder inovar. É o caso da verticalização, houve uma inovação que deveria ser por lei. A ideia era boa, né? A ideia era excelente. O caminho é que foi errado. O caminho foi errado, despertou uma ira no Congresso Nacional e o troco veio com a emenda constitucional acabando com a verticalização. O segundo ponto, através das chamadas questões de ordem. Isso é um desastre. Você imagina que começa uma sessão, um julgamento, está consolidado um tema, de repente o ministro diz questão de ordem e vai discutir aquele tema consolidado, muda tudo na questão de ordem e aplica retroativamente a todos os casos anteriores. Isso tem sido um desastre do ponto de vista da segurança jurídica e tem ocorrido em alguns casos importantes. Como o recurso contra a diplomação, agora a questão do prazo, que era das condutas vedadas. Então, essas questões de ordem, às vezes, elas criam uma insegurança jurídica e uma situação anômala. E a terceira coisa é a resposta às consultas. Foi uma resposta à consulta que surgiram 2 fatos importantes, como se fosse interpretação. Uma foi essa questão da verticalização de coligação e a segunda foi a questão da infidelidade partidária. Por exemplo, o processo de cassação por infidelidade partidária não existe lei, é uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Que pode cair. Que pode cair, mas aí é que está, veja, isso tem o absenteísmo, o afastamento do Congresso Nacional, e se você for analisar, o que é mais grave é que a cada resolução que o TSE muda alguma coisa, a lei da eleição seguinte é só ratificando o que o TSE fez. Ou seja, o Congresso Nacional está dizendo que o papel legislativo do Tribunal Superior é correto, e o que não é. Como se fosse processo de sedimento de decisões. Você vai porque, na verdade, essa questão, Ricardo, fazia sentido das resoluções do TSE na época da origem do Código. O Código é de 1965, é da ditadura militar. Ninguém mexia com o eleitoral, até porque não tinha eleição. Então, quem fazia o eleitoral, a prática de foro, eram chamados de delegados de partidos, que nem advogado eram. Então, você precisava, o TSE, estar orientando a cada eleição, porque vinha a Lei Falcão, mudava tudo, vinha senador biônico, vinha isso, vinha aquilo. Então, o TSE ele tinha uma função de moderador do processo, de organizar. Com a democracia e com a Lei 9.504, essa função não faz sentido. E o TSE a exerce ainda hoje como uma forma, claro, o poder, ele não quer abrir mão de um poder e que o Congresso Nacional, por fragilidade, não cortou. Fala em consulta, há uma, né, ainda não julgada ou não decidida sobre a reforma eleitoral do ano passado, que isso era para ter sido decidido... Não, eles decidiram não aplicar. Não aplicar. Não aplicar. Houve uma divisão, mas prevaleceu o entendimento do ministro Gilmar Mendes, que é da densidade ao conceito de anterioridade eleitoral.
Porque que é o princípio que é, você não pode mudar a regra do jogo um ano antes. Que esse foi um dos vícios que nós temos, que aí gera outra insegurança. O que é que acontece? A lei eleitoral, essa lei eleitoral foi votada nesse ano da eleição. A lei da ficha limpa foi votada em 2010. Do ano passado. Foi em dezembro a reforma. Não, mas ela foi sancionada esse ano. Ou foi por outro? Foi depois de outubro. Foi depois de outubro. Foi em dezembro do ano passado. Pronto. Então estava dentro dessa questão da anualidade. A lei da ficha limpa, em 2010, teve essa mesma discussão, porque foi sancionada em 2010, no ano da eleição. E essas questões, Ricardo, dizem respeito a algo que é fundamental, que é a garantia que a Constituição nos dá de termos previsibilidade. Então, quando você começa a quebrar esses princípios em nome do politicamente correto, você começa a deixar o indivíduo muito frágil frente ao Estado. Por exemplo, no caso da ficha limpa, nós temos situações que são absurdas. Você vai ter gente inelegível por causa de uma decisão de um grupo do conselho regional de uma determinada profissão. Então, com graves consequências, sem os mesmos direitos de defesa. Outros que possam ter uma condenação por improbidade, por assassinato e ainda por recurso. Estão ganhando tempo. E a sensação que eu tenho é de que a lei da ficha limpa, ela criou mais frustração do que uma aceitação por parte da população quando passou a vigorar. O senhor acha dessa forma também? A lei da ficha limpa, ela não é uma lei inteligente. Eu digo que ela é uma lei burra, porque ela colocou as sanções num patamar muito alto e nivelou todas. Se você quer colocar, por exemplo, a lei de improbidade, ela é muito bem feita. A lei de improbidade você prevê de 5 a 8 anos, a depender da gravidade do fato. Então, o juiz tem um espaço que a gente chama para fazer a dosimetria da pena. Ele pode... Na lei da ficha limpa, não. O juiz, se a pessoa praticou um ilícito eleitoral de pouco potencial ou um de grande potencial, ele vai ter a mesma sanção, 8 anos. Então, isso faz com que alguns juízes responsáveis, que não querem ser torquemada, que não querem exercer o macartismo, não vai querer incendiar o processo eleitoral, ele, por uma questão de consciência, comece a fazer uma interpretação mais suave da lei, porque é tão exagerada a sanção. Não tem leis com interpretações suaves demais, principalmente para quem tem, me permita, dinheiro para contratar bons advogados? Mas é porque, Ricardo, é a nossa infeliz cultura cartorial portuguesa. Isso é da nossa cultura. Nós imaginamos que resolvemos tudo com lei. Tem um grande filósofo e jurista italiano, Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio dizia assim, lacuna não é falta de lei, lacuna é o excesso de lei. Quer dizer, você tem tanta lei que no final você não sabe o que aplica. E isso gera essa insegurança jurídica. Você deve ter aí um equilíbrio do legislador. E pior, quando você não consegue fazer a mudança de lei, vem um caso agora, o procurador, por exemplo, geral da República, o Janot, querendo fazer, por analogia, a aplicação da lei do racismo à homofobia. Politicamente correto, tudo bem, mas do ponto de vista jurídico, você fazer analogia, que a gente chama em mala parte, em matéria penal, é o quê? Você gerar não só insegurança jurídica, mas você deixar que nós, cidadãos, fiquemos desprotegidos. Não tem mais essa questão, essa é uma tese suicida, de que não existe crime sem lei anterior que o defina. Quer dizer, você aplicar retroativamente as normas, como foi a lei do ficha limpa, você acabar com as garantias da coisa julgada. Então, todos esses sistemas que a cultura ocidental foi criando para dar um equilíbrio, uma garantia ao cidadão frente ao Estado, eles estão sendo minados pouco a pouco em nome do politicamente correto. E qual é a consequência? Que terminam caindo. Caindo. Né? Você vai... Paulatinamente. É só uma vitória de pirro. Ela é muito imediatista, mas na sequência uma derrocada. Né? Eu acho que a grande angústia, Ricardo, isso vale para o eleitoral e vale para outras áreas e temas delicados, é o populismo judicial de um lado e esse populismo novo, por exemplo, de agentes públicos que não são eleitos, mas querem jogar para a plateia, querem estar bem na mídia, querem comprar
querem ter o rótulo de progressistas e perdem de ver que, na verdade, o direito ele funciona como, para a sociedade, como um freio. É um freio de arrumação. O direito ele visa gerar esse equilíbrio. E quando você passa a destruir aquilo que dá sustentação à sociedade, deixando essa coisa, você vai gerar insegurança, é a lei do mais forte, e a selva, a lei da selva. O direito visa, pelo menos, a organizar, a colonizar essa selva. Quer dizer, estamos falando tudo em tese, né? Obviamente, né? Não, estamos falando em concreto. Hoje nós já vivemos isso. A gente, por exemplo, que exerce advocacia, o advogado, daí porque a diferença, o advogado que ele não tem a visão estratégica, ele é engolido por esse pol de legislação. Eu vou fazer uma pergunta para deixar aqui no intervalo comercial. O senhor é favorável a uma justiça eleitoral permanente no Brasil? A gente volta daqui a pouco. Até já.